Que a bendita e tão maravilhosa graça de Jesus Cristo possa envolver o seu coração de um modo tão maravilhoso. Estamos juntos para um momento de paz, de alento, de refrigério, um momento quando a palavra de Deus que é viva, caindo no seu coração, vai florescer, para que você possa experimentar o melhor que Deus tem para a sua própria vida. Nesta hora eu estou aqui com a Bíblia aberta, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso de número 38. E Jesus vai lidar com uma das situações assim mais delicadas da nossa história, ou seja, da nossa situação de revanche, ou seja, a nossa natureza, o homem sempre busca uma coisa chamada vingança. O que Jesus ensinou a respeito da vingança? Como que ele viveu quando as pessoas o feriam, o machucavam, quando as pessoas o desprezavam, as reações. Ou seja, toda ação vai provocar uma reação. Mas nas reações nós vamos colocar para fora o que está dentro da nossa própria vida. Ou seja, nós reagimos de acordo com aquilo que está dentro da nossa vida, está compreendendo? Aquilo que está dentro do nosso espírito, aí nós colocamos para fora. Olha o que está escrito, Mateus capítulo 5, verso 38. Jesus diz assim, ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo a tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Talvez você diga, pastor, mas isso é difícil demais. Mas é isso que está aqui na Bíblia. Olhe para mim. Jesus nunca nos pediria alguma coisa sem nos dar a condição ou ter a expectativa que nós iríamos fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. Ele nunca nos pediria para fazer alguma coisa que fosse impossível para nós cumprir. Pelo contrário, tudo aquilo que Ele nos pediu para fazer, todos os mandamentos vêm como uma proteção para a nossa vida. Sabe, os mandamentos de Deus não são penosos. Os mandamentos do Senhor nos protegem. Sabe, quando vivemos debaixo desta proteção, nossa vida tem sentido. Nossa vida tem um ideal. Nós passamos a descobrir a razão do viver. Agora eu preciso fazer uma escolha. E Jesus foi muito enfático nessa escolha. Quando ele disse, olha, nessa escolha você precisa fazer algo. Ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Quem sabe seus pais te ensinaram assim. Se alguém furou seu olho, você fura o dele. Se alguém quebrou seu dente, você quebre o dele. Você tem direito a fazer no outro aquilo que ele fez com você. Mas isto leva as pessoas a serem iguais. Leva as pessoas a agirem da mesma maneira. E vão colher os mesmos frutos. Por isso que Jesus, ele disse, ouviste o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Mas eu creio que Jesus deve ter dado uma parada e ele disse, eu porém vos digo. Ou seja, Jesus agora, ele vai falar. E Jesus diz, não aquilo que os antigos diziam, ele disse assim, eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Tão interessante que Jesus sobe o padrão aqui. Aí você diz, pastor, olha, ninguém consegue viver esse tipo de vida. Ninguém vai viver isso. Nós vivemos dentro de uma cultura onde o mais esperto, ele tem que tirar vantagem em tudo. Não é assim. O princípio da palavra de Deus, aparentemente, aquele que perde é o que ganha. Nós vivemos dentro da cultura que diz, ganha quem ganha. Mas aos olhos de Deus é tão diferente. Ganha aquele que aparentemente está perdendo.
Ou seja, quando Jesus traz todas essas expressões aqui, e basicamente ele diz assim, não resistais ao perverso. Quem é o perverso? O perverso é aquela pessoa que não conhece a palavra de Deus. O perverso é aquele que, pelo fato de não ter Jesus como domínio, como Senhor da sua vida, ele vive uma vida assim imaculada mesmo pelo ódio. Para ele, a vingança é um prato predileto. Ele come a vingança, ele dorme pensando em como vingar, ele vive assim meditando, enchendo a sua vida, como que ele vai reagir. Se o outro me fez, ele diz para ele, eu tenho que fazer pior a ele. O perverso é essa pessoa, mas o perverso não tem vida. O perverso é aquela pessoa que não tem aquele sorriso, não tem paz. Ou seja, a pessoa que vai se alimentando da vingança, da falta de perdão, ela vai murchando, ela murcha, ela vai secando até desaparecer. Mas é tão diferente. Aqueles que têm o Senhor passam a viver de um modo diferente. Aqueles que têm Jesus têm um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, cheio de bondade. Os frutos do Espírito Santo jorram da vida dele. Ele passa a ter assim um semblante diferente, uma paz diferente, a maneira dele falar é diferente, é tão diferente dos gritos, dos socos, dos palavrões. Isso não leva a nada. Sabe, quando as pessoas escolhem viver os princípios da palavra de Deus, ela vive a vontade do Senhor. E a Bíblia diz algo a respeito da vontade de Deus. Diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a vontade do Senhor está aqui. A vontade do Senhor são os seus mandamentos. Quando você escolhe viver os mandamentos do Senhor, você tem a vida. Mas se você desprezar os mandamentos do Senhor, você nunca vai experimentar a vida. Pelo contrário, você experimentará uma vida tão sem sabor, tão sem sal, completamente destituída de sentido, de razão, de propósito. Você vai se perder, não vai ser levado absolutamente a lugar algum. Mas ao contrário, quando você escolhe dizer, é isso, eu quero viver desta maneira, eu vou colocar isso em prática na minha vida, vou colocar em prática no meu casamento, nos meus relacionamentos, no meu local de trabalho, tudo passa a ser tão diferente. Se é assim, e se tudo na vida é uma escolha, que você possa realmente escolher viver isso. Eu vou seguir, não o que os meus pais me ensinaram, eu vou seguir o que Jesus ensina. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Desde que Deus vai cuidar dele, cuide da sua vida, tenha seu coração cheio de amor e de misericórdia. Nosso telefone, às 24 horas, para te aconselhar, para te abençoar, 3429-9550. E amanhã, nesse mesmo canal, nesse horário, eu quero voltar para continuar a profetizar vida para a sua vida. Até lá, no nome de Jesus. Amém.